Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Claudete Karsmierzak e estamos aqui para mais um episódio do O Podcast Full. Aqui nós mergulhamos em histórias inspiradoras de empreendedores. Idealizado pela Revista Ideias da Sul, Bloomberg Consultoria, Instalfone, YPC Auditum e agora nós temos um novo parceiro, a EasyNet. Não é isso, Corteiro? É o estreante EasyNet. Muito bem-vindo, Marcelo. E a gente vai ter você por aqui em alguns dias. Mas hoje nós vamos falar com o Egon Miranda. E como sempre dizemos aqui, toda grande marca tem uma grande história e aqui a gente conta a sua. E agradecer novamente, o Ciesp Sul, que nos acolhe aqui todas as terças-feiras, às 18 horas, para os nossos episódios do podcast. Nosso bate-papo de hoje, nós vamos conhecer a trajetória de um convidado especial. Ele decidiu trocar a segurança de empresas multinacionais por um risco. Ele apostou tudo na sua carreira de empreendedor. Então hoje nós vamos conhecer o Egon Miranda. Seja bem-vindo, Egon. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Bom, sou o Egon, sou marido da Fabiana, pai do Egon Júnior, com 5 anos, e pai do Raul. Toca, Raul! Ele é advogado também. Sou advogado, tenho pós-graduação na FGV em Direito Empresarial e sou contador. Comecei minha trajetória na PwC em 2010 como trainee, no processo de trainee, e desde lá venho nessa área tributária. Passei por algumas empresas significativas no mercado, como a PepsiCo, a Polishop, Drogaria São Paulo e por último estava na Seara, no grupo JBS. Que você saiu recentemente, né? Saí recentemente. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Para você contar aqui pra gente como foi essa saída, que chavinha virou, como foi você estar num processo ele estava contando aqui pra gente que ele estava num processo pessoal da vida bem interessante, né? Bem interessante. E como foi essa virada de chave e resolveu sair de uma empresa consolidada e ir para o empreendedorismo? Perfeito. A KFT, aqui Fortex, é uma empresa do meu sócio e ele inaugurou a empresa em 2021. E no ano passado nós tivemos algumas conversas e no dia 30 de dezembro ele me convidou para me juntar à empresa, ser sócio da empresa. A empresa está em expansão, precisava de uma pessoa com as características voltadas para o tributário, planejamento tributário, parte de compliance, e ele me convidou para a sociedade. Minha esposa estava grávida, então com 4, 5 meses. Nós conversamos bastante, passamos por uma fase de reflexão, eu e ela. Conversei bastante com o Marcelo sobre a sociedade, como seria de entrar na sociedade e tudo. E optei por aceitar o desafio. Quem me conhece sabe que há alguns anos atrás, algum tempo, eu sempre falava assim, daqui a uns 3, 5 anos me vejo em uma consultoria. Seja pensando em consultoria tributária, de planejamento tributário, algo voltado para auditoria, para perícias, para essa parte técnica. E quando ele me fez esse convite, antecipou o sonho. Só que aí tem a questão da gravidez, de como que será toda essa fase. E eu aceitei. Acho que foi uma antecipação de sonhos, de decisões. Foi uma fase, assim... esses 2 meses de pensamento é você fazer a análise dos prós e contras, do certo pelo incerto, porque quando você fala de empreender, tudo bem que eu me juntei a uma empresa já com 3 anos, esse ano ela fez 4 anos de vida, com clientes, com faturamento, mas também com perspectiva de angariar clientes, de fazer toda essa fase de sair do back-office, mesmo que seja uma grande empresa e você estar numa área de planejamento, de estratégico, você tem ali o certo. E quando você vai para o empreendedorismo,
é um incerto. Você tem o dia de hoje e o de amanhã. É você a gente e você, precisa correr costuma dizer, né? Procurar emprego todos os dias, né? Todos os dias. Quando você tem um negócio. Fazer o networking. Fazer o network. Sair da cadeira lá da Seara. Me explica um pouquinho assim, qual que é o seu papel na sua empresa hoje? Só para o nosso público entender o que é a consultoria tributária, nome complicado, números. A nossa ideia da Key4Tax é ser um parceiro do negócio, do empreendedor. Então, assim como nossos clientes têm um foco, são aqueles clientes que já cresceram o movimento, o faturamento, seja de indústria, varejo, serviços, e começam a analisar o mercado, fazer um planejamento tributário do que fazer. Seja operacional, estrutural, uma organização societária, seja do próprio produto. Tanto eu como o Marcelo, a gente vem de grandes empresas. O Marcelo ele também tem passagem pela PwC, foi gerente da PwC, Nestlé, Polishop. Ele foi meu ex-chefe da Polishop, eu trabalhei com ele na Polishop. E o que nós aprendemos nessas grandes empresas é que muitas vezes fala assim, o tributário ou a pessoa do fiscal, do tributário, não é o inimigo, ele é o parceiro. A gente com o tributário você pode conseguir margens, ganhos financeiros. Então, muitas vezes a gente fala assim, isso quando a gente pensa em estrutura e às vezes em grandes empresas você sai do âmbito financeiro. Você tem contato com marketing, com a área de P&D, com a área de logística, de outras áreas, e você começa às vezes a agregar valor numa composição de produto. Então, fala assim, você fazer a análise do seu produto tem um peso de a composição, de fazer uma classificação correta fiscal e trazer isso para a operação. Quando a gente traz isso para a operação, você pode trazer ganhos de margem, de fluxo de caixa, sair da parte do guia pagar e trazer uma parte de redução financeira, de redução de caixa, né, de impacto nos caixas, trazer um ganho financeiro efetivo, tendo esse acompanhamento. Muito bom. Muito bem. Esse é um trabalho, só eu queria dizer que esse é um trabalho bastante técnico, na verdade, né? Entretanto, envolve um aspecto, né, para todos nós hoje, né, que precisamos de soft skills, não é? Tá certo? Eu conheço o Egon já de outros carnavais, mas sei que ele tem alguns soft skills importantes, né? Então eu queria fazer uma pergunta que talvez nem esteja no roteiro, né? Mas quanto que isso, né, quer dizer, a sua capacidade de lidar com as pessoas e articular isso, quanto que isso facilita o seu trabalho como consultor? Perfeito. Eu acho que quando a gente fala de lidar com pessoas, a gente tem que exercitar muito a empatia. Quando a gente pensa em gestão de pessoas em empresas, em grandes empresas, a gente tem a gestão da equipe direta e a gestão das áreas, sejam clientes nossos ou nós sermos clientes das áreas. E isso a gente fala hoje se fala muito em gerações, e quando você está numa empresa grande, você tem isso muito aflorado. Então você vai ter a pessoa de 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, todas as gerações, todas no mesmo ambiente, com perspectivas diferentes, com entendimentos diferentes, conhecimentos complementares. Uma pessoa pode ser muito boa na tecnologia, a outra muito boa tecnicamente, e as duas vão entregar o todo. Então, assim, eu acho que essa parte da empatia, do soft em grandes empresas, você aprende muito. Quando a gente vai pro empreendedorismo, de atender o cliente, isso é muito legal, porque você começa a ver clientes de diversos perfis, diversos segmentos. Então, assim, hoje você está falando com uma indústria, depois com varejo, seja uma indústria alimentícia, seja uma indústria de produtos de uso e consumo, produtos finais. E aí, as pessoas do outro lado, elas também têm uma faixa geracional mista. Então, assim, e histórias de vidas mistas. Então, quando você aprende a se colocar no lugar do outro, eu acho que isso facilita o entendimento, a conversa com o seu cliente. De entender que, às vezes, o cliente, depois que você passou a fase a barreira e virou o prestador de serviço para ele se tornou o seu cliente, você aprende que, às vezes, a forma do cliente lidar com você tem um padrão. E esse padrão
muitas vezes, seja que a pessoa está num dia ruim, alguma coisa assim, você ali acaba absorvendo alguma coisa, mas não é o perfil do cliente. Então, assim, você tem que traçar um método do cliente. Tem uma frase que eu gosto, que é do livro O Segredo da Felicidade, do Dalai Lama, que é assim, né? Se a natureza do fogo é queimar, para que ter raiva do fogo? E se a natureza da nuvem é ser passageira, para que ter raiva da nuvem? Então, quando você faz essa analogia para os comportamentos humanos, seja em qualquer esfera, de cliente, de funcionário, de qualquer esfera, de colaborador, você consegue aliviar algumas coisas e trazer aquele comportamento. Se a pessoa está agindo de tal forma, ela age assim porque é da natureza dela ou algo esporádico? Então, assim, você aplica isso no... Muito bom. Esse é um negócio delicado, interessante. A Ana teve aqui semana passada e falou disso de empatia também, não? Muito legal, né? E essa empatia vai, assim, ela é uma questão pessoal, não importa se é no trabalho ou em casa, a empatia funciona, né? E esse ponto aí no dia a dia das empresas, que você falou, né? Uma empresa que tem todas as gerações, né, misturadas, Sim. Cara, é um desafio enorme, né? É um desafio. Particularmente a YPC tem, acho que 2 gerações só, talvez, né? Não sei se vai ter 3 ainda, mas por enquanto tem 2 gerações. Então, assim, eu vejo que é relativamente mais simples lidar com isso. Mas quando a gente trabalha na consultoria, a gente encontra, assim, lá nos clientes, a mesma coisa, né? Isso que você está falando, né? Legal, tá bom, muito bom. Mas eu vi, estudando a sua empresa, a sua fase, dando uma pesquisada, um Google, gente. Você já empreendeu, né? Já foi empreendedor. Ele já teve uma história de empreendedor. Então. Em 2011 foi 2011. Isso? Conta pra gente essa história, o que foi esse empreendimento, o que Pai Rico e Pai Pobre tem a ver com isso? Como foi esse desafio? Em 2011 eu tinha um pouco mais de um ano de PwC. E um amigo de infância, tudo, ele falou assim: poxa, tô pensando em abrir uma pizzaria, não sei o que, vamos abrir? E na época, assim, não conhecia nada de negócio, eu conhecia de pizza, mas não do negócio de ser dono de pizzaria. Já vimos aí que o negócio é pizza. É pizza. Eu gosto de pizza, então bom, já é bom, né? A gente foi, visitou onde a gente achou que poderia ser um local legal de pizzaria, que era na Vila Leopoldina. Fizemos alguns cursos, tudo, e falou assim, beleza, vamos fazer uma pizzaria. Na época, eu com 24 anos, meus pais tinham me dado um Celta, eu vendi o Celta, 16 mil reais da venda do Celta, tinha um dinheiro guardado no banco e peguei um dinheiro emprestado com meu tio. Cada um juntou 30 mil reais, vamos abrir a pizzaria, reformar, comprar forno, mobiliar, fazer tudo. E vamos. O que vocês conhecem do negócio? Não conhecia nada, não tinha experiências prévias, não trabalhamos em nenhum lugar antes para pegar uma experiência. Contratamos um pizzaiolo com experiência, que foi meu braço direito, fazer esquerdo. A pizza, pelo menos. Foi pra pôr a mão na massa, né? Literalmente. Muito bem. Mas assim, os aprendizados, muita coisa assim que eu vejo da pizzaria, teria feito tudo de novo, tiveram muitos erros, mas não teria deixado de fazer aos 24 anos. A falta de planejamento. Então hoje quando você, assim, né, a pizzaria durou infelizmente de 2011 a 2014. Na época, 2014 ainda não tinha iFood, era panfleto, então eu lembro assim de meses a gente pagar 3, 4 mil reais de panfleto para fazer a divulgação, tudo, então que eu acho que tem prós e contras, enfim, não é seu foco, mas... Na época que o impresso ainda era valioso. Impresso, telefone não existia, então você precisava ter mais um atendente, o movimento de pico era que nem de trânsito, hora do rush, então 3, 4 linhas, só telefone, então... Mas era divertido. E, em paralelo a tudo isso, eu continuei na PwC, depois eu entrei na PepsiCo, tudo, então a pizzaria eu sempre vi, quando surgiu a oportunidade, eu vi ela como um plano B. Falou do Pai Rico, Pai Pobre, eu sou fã do Robert Kiyosaki, e a ideia do plano B, do Rat Race, de você fugir, sair da corrida dos ratos, de pensar em estrutura, em ter outros meios, seja por meio de um empreendedorismo, de um comércio, do que você conseguir fazer de ter outras fontes. Então, a pizzaria no começo era isso, mas também assim, né, quando você tem uma atividade
e aí a gente falando de Big Four, ou mesmo de grandes empresas, ela demanda bastante de você. Então, uma das coisas assim, né? Meu sócio, ele tinha uma disponibilidade maior, então ele chegava, ele abria a pizzaria. Normalmente eu chegava entre 7, meia, 8 horas. Em fechamento eu chegava às 10, a pizzaria fechava às 11. Então assim, fica descasado ali. Era o momento da vida, não era propício para o negócio. Fazer um acordo, né? Mas assim, eu não me arrependo. Eu teria todas, falar assim, mas se você votasse, sempre teria aberto a pizzaria, mas eu acho que o planejamento, a estratégia de você ter uma noção de o que é o custo, o que é uma margem, falar assim, mas se eu pago R$6 no quilo da mussarela, eu posso vender a pizza a 20 e tô ganhando. Não, você tem todo o resto que você precisa agregar. E são coisas assim que eu acho que, na época, minha formação é direito. Tudo bem que eu estava já há 1 ano em Big Four, mas formação de direito. Então, essa parte de custo, de receita, tudo, já tinha a noção, mas não a noção real. Forte, né? Exato. Teoria, né? Mas é uma experiência e tanto, né? Mas a gente nunca recomeça do zero, né? Sempre traz a experiência anterior, a bagagem fica um pouquinho mais cheia, vai enchendo o copo, né? Sim. Nós temos outro colega aqui, um amigo nosso, o Walter Moss, você conhece? Conheço. O Walter Moss também teve uma pizzaria no momento lá, ele trabalhou no PwC também, e ele é um cara fantástico. Um dia ele vem pra cá, mas assim, ele teve uma pizzaria, outra hora a gente conversa sobre isso. Mas enfim, vamos lá. Falando ainda vamos falar assim agora um pouco da sua da atuação técnica e a missão da Key for Texas. Diferencial técnico. Como que é o aprendizado? Você tira assim da pizzaria lá de baixo, das multinacionais, toda essa bagagem que você tem nas empresas. Como você aplica isso hoje na sua empresa? E qual é a missão daqui para frente? A gente traz todo esse conhecimento técnico, né, que a gente acumulou durante os anos, disponibiliza isso para os nossos clientes. Através como? Sendo esse parceiro de negócio, olhando para o negócio como se fosse nosso, fazendo a parte de organização societária, analisando, pensando numa governança fiscal tributária, olhando o planejamento tributário, classificação fiscal, e pensando nas várias fases que o negócio pode ter. Quando a gente fases, eu explico, no seguinte sentido: se é uma empresa que saiu do Simples Nacional e está indo para o lucro presumido, ou está no momento de escolha de regime tributário... Falando de pequenas e médias. Pequenas e médias. Como que isso vai entrar? Qual que é a sua margem? Qual que é o seu negócio? Faz sentido você estar no lucro real? Faz sentido você estar no lucro presumido? O seu segmento tem crédito presumido? Tem oportunidades, regimes especiais? Então, esse é aí que a gente entra. Quando eu falo de empresas no lucro real, empresas consolidadas, empresas com história, a gente começa a optar, e aí a gente vai sempre mais para a parte de planejamento e de oportunidades. De fazer uma análise de classificação fiscal, uma análise de regimes especiais, de pensar no negócio como onde eu posso reduzir minha carga tributária, seja através de malha logística, malha operacional. Mas isso, assim, cada negócio é diferente um do outro. Cada um tem sua particularidade. Depende muito do momento que a empresa está e às vezes depende também do que a empresa precisa. Muitas vezes, se a empresa ela tem um caixa sólido, talvez ela não esteja no momento de pensar em regimes especiais, em créditos. Se a empresa talvez precise buscar créditos, diminuir o impacto, melhorar o fluxo de caixa, aí você tem talvez uma outra tratativa, a oportunidade de olhar para a parte tributária como um amenizador ali desse impacto de caixa que ela tem atualmente. Porque acaba sendo uma ferramenta importante de gestão, não é? Gestão de fluxo de caixa. Tanto gera a empresa como um todo, e o fluxo de caixa é importante, né? Não tem. A gente falou no primeiro podcast, olha que bonito esse negócio de sustentável, tá? Mas sustentável se der lucro. Se não der lucro, não tem sustento, né? Então não adianta. O planejamento tributário, né, se eu puder falar assim, né? Sim. Do que você tem de experiência e know-how,
fundamental para isso. Às vezes você vira a situação da empresa porque acerta o planejamento tributário, não é isso? Desenhando a operação. Então isso não é só uma inspiração, senão é a parte da transpiração, né? Que para acertar o caminho de uma empresa que pode ter sofrido uma dificuldade no meio do caminho aí no passado, tal, né? Sem contar da reforma tributária, depois de falar disso, né? E falando de transpiração, isso é uma coisa que em grandes empresas, o meu sócio Marcelo, ele usava bastante essa frase do transpirar, que é você sair da sua célula fiscal tributária ali e transpirar para as outras áreas. Porque quando a gente fica só fechado, se eu ficar só fechado no fiscal, no tributário, você acaba não tendo conhecimento operacional do negócio. Sim. E muitas vezes fala assim, nossa, mas eu tive uma ideia aqui. Não, você teve a ideia porque você começou a conhecer o negócio. Você conheceu a parte de marketing, a parte da operacional, a parte de produção, e você viu o processo como um todo e falou, poxa, com o meu conhecimento técnico voltado para o fiscal tributário aqui, conhecendo o todo, eu consigo visualizar uma oportunidade ali para aproveitar um ganho, alguma coisa. Isso é o dia a dia, né? Quer dizer, as oportunidades estão aí. Se você não pegar, alguém pega, né? Isso é o mercado. Dentro da empresa, você pode quebrar uma empresa se fizer uma análise errada. Ou deixar de fazer, ou observar, ou ter uma vantagem que está disponível, né? Está disponível. Mas precisa ter, né, vontade de estudar, né? Ou chamar um especialista. É isso que eu ia falar. Como que é atuar? Como é atuar numa área tão complexa assim como a tributária? E quais os maiores assim quebra-cabeças que você já solucionou nessa área? Eu gosto de desafios de quebra-cabeça. Então, assim, e o tributário, a gente brinca em casa, minha esposa também é tributarista, a gente se conheceu na PwC. Olha. Então... Depois fala que os opostos se atraem. Só que ela tá no corporativo. Não é verdade. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, a conversa de vocês em casa é só imposto. Não. Mas como que é atuar nisso, né? Eu acho que o desafio, o meu maior desafio no tributário foi quando eu comecei a trabalhar com o ICMS-ST. Você fala de substituição tributária, é um mundo fora da caixinha. Aí até eu brinco assim e falo assim, você trabalha com ICMS-ST, não deve ser... Se você entendeu o ICMS-ST, não deve ser mais tão difícil brincar de quebra-cabeça, fazer outras coisas. Nossa. Mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que a legislação tributária ela vai mudando o tempo todo. E hoje, né, que o Quarteiro comentou da reforma tributária, Sim. É um quebra-cabeça que está sendo montado e a gente está vivendo isso. Hoje, dia 30, está tendo um julgamento sobre as emendas, o que vai entrar, não vai entrar na questão da reforma. E é algo que a gente... Assim, nós temos a lei complementar, estamos agora em janeiro de 26, entram as novas regras, as empresas estão passando por uma fase de parametrização, de classificação fiscal, de arrumar o seu sistema para dia 1 de janeiro de 2026 emitirem notas fiscais. E se não parametrizar? Por enquanto, não será permitido emitir nota. Você não vai conseguir emitir as notas a partir de 1º de janeiro. Imagina. E aqui, assim, você tem uma questão de 2026, vai começar a entrar novos impostos nesse período, os impostos antigos, PIS/COFINS e ICMS estarão lá. Para 2027, você sai o PIS/COFINS e fica só o CBS e o ICMS. Então, e assim, você vai continuar pagando IBS nos percentuais. Mas tudo isso, falando de reforma, você tem um custo para as empresas, oportunidades para as empresas. Então, as empresas vão precisar reavaliar a sua operação. E isso, eu falo assim... E também pensando em reforma tributária, foi um dos motivos de eu antecipar essa minha mudança, sair da Seara e ir para a KFT. Vai ter bastante trabalho, né? Sim, falar assim, é o momento da consultoria, de oportunidades, as empresas vão precisar trazer isso, de olhar para o seu preço, margem, fazer dar uma sacudida aí no mercado. Eu acho que tem uma grande oportunidade para... os profissionais da área. Quando a gente pergunta quem precisa... Eu vou fazer a pergunta, eu já sei a resposta dele. A resposta dele tem 4 letras. Quem precisa se preocupar com a reforma tributária? Né?
Quem tem CNPJ, né? CNPJ. Eu ia falar todas, mas... Então, com 5 letras, né? Com 5 letras mais, né? CNPJ. Quem tem CNPJ, se preocupa. No final a gente vai falar, vai ter aí, você já teve... vai ter um painel, né, aqui na CS mesmo, você está convidado, não é? Junto com a equipe YPC para fazer um bate-bola sobre reforma tributária, vai ser em outubro, mas depois a gente fala disso, né? Legal. Vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui. Ótimo. Você diz que empreender nunca é fácil e não tem um momento certo. Sim. Em 2011 era falta de conhecimento e gestão. E hoje, qual o principal desafio de vocês? Principalmente agora com essa novidade da reforma tributária, que já não é uma novidade, mas talvez vai sair do papel, né? Eu acho que o maior desafio para quem vem do corporativo é você deixar de ser acomodado. Então, assim, queira ou não, se você está no CLT, eu, no podcast anterior do Encanta, acho que falou muito bem isso, você tem ali a sua certeza, o seu salário, o dia a dia, tem as férias, 13º, o bônus, tudo é maravilhoso. E fora, então assim, você tem que deixar isso de lado para se arriscar, e tem a parte de você ser um vendedor, exercitar o seu network. Então, para quem trabalha atrás de uma tela ou atendendo as outras áreas, fazer essa parte das vendas, de exercitar a indicação, as parcerias, tudo, essa é a parte difícil do networking. E também, fala assim, e as pessoas sempre estão acostumadas a falar assim, o Egon é da empresa A ou B, agora não, agora o Egon da Key4Tech está aqui para prestar os serviços, apoiar as empresas, mas é você começar a falar sobre isso. Isso, assim, seja em mídias sociais, seja para os círculos próximos, de participar de eventos. E quando você está no corporativo fechado ali na rotina, a própria rotina te impede muitas vezes de exercitar o networking, porque você tá na entrega, tá na correria ali, fica fechado. Exatamente, muito bem. Então, jovem de 24 anos, né? Fatores limitantes da época, não havia marketing, hoje aí no empreendedorismo. Ego, que história inspiradora. E para quem está querendo começar agora a empreender, o que você diria para simplificar, para não passar por tudo isso que você passou? Qual seria o seu conselho? O planejamento, se preparar. Seja Sebrae, Senai, assim, eu acho que tem hoje uma série de informações disponíveis para diversos segmentos e você entender, conversar com alguém que já atue na área para entender as dores. Então, seja de um comércio, seja de uma prestação de serviço. Falar assim, quero abrir um escritório de advocacia. Converse com alguém que tem um escritório de advocacia, de contabilidade, enfim, do que quer que seja. Mas assim, de você entender as dores de quem está no lugar, está prestando serviço hoje, está empreendendo. Eu acho que é o principal, assim, você conversar. Então, esse é um ponto importante, né, Egon? Porque quando você fala de networking, o networking nem sempre é vender amanhã, né? Nem vender hoje, né? Assim, muitas vezes é um plantio. Sim. Quantas pessoas você conhece de há muito tempo e hoje acaba retomando o contato ou nunca perdeu o contato, e essas pessoas vão te levar a outras pessoas que vão te levar a outras pessoas e outras, e ainda hoje você vai conhecer outras pessoas. Luiz ainda chega hoje, né? Então você vai conhecer outras pessoas que têm o seu network e é uma porta que abre outra porta, que abre outra porta e assim vai. Então só que esse é um processo contínuo, né? Você já sabe disso, né? Você tem uma escola muito boa também. Mas eu queria te fazer uma pergunta específica agora, né, do seu networking. Quer dizer, se você olhar para o seu networking de 2011 e de agora, sim, quanto que evoluiu? Não em quantidade absoluta, mas assim, sei lá, eu tinha um networking, sei lá, X%, isso era uma rede. E hoje em dia, como é que é? Com certeza, exponencialmente, assim, não é incomparável. Incomparável, porque por mais que não seja, assim, quando a gente fala de âmbito corporativo profissional, 2011 eu tinha 1 ano, 2 anos, pensar em estágios, coisas assim, de atuação profissional. 14 anos depois, assim, seja pelas empresas que você passou, as pessoas que você conversou, cursos, enfim, você acaba falando mais naturalmente sobre o tema, você acaba
abordando naturalmente as pessoas te veem como um ponto de referência. E muitas vezes, assim, mesmo antes da KFT, isso é uma coisa que eu ainda preciso mudar no meu aspecto de consultoria, porque as pessoas antes me ligam e falam assim, posso tirar uma dúvida? Pode. A pessoa falava, não sei o quê, eu respondia, mas assim, naturalmente... Sem ligar o taxímetro, né? Sem ligar o taxímetro. E é uma coisa assim que, agora que isso é o meu trabalho, efetivamente, né? É uma coisa que eu preciso aprender a cobrar, a falar assim, não, beleza. Eu sei a resposta, mas sei. Vamos conversar aqui uma coisa antes. Vamos tomar um café, esse é o popular café. Vamos tomar um café? Mas é onde eu queria chegar, e esse é um ponto importante, né, do ponto de vista de empresário, o consultor, mas eu queria que, na sequência daquela pergunta do network que cresceu, né, quer dizer, você encontrou, veja só, você encontrou no seu networking inspiração para fazer o que você está fazendo, para a mudança que você assumiu, você encontrou lá? Sim. Ou encontrou em casa? Não sei, né? Não. Seu pai também é empreendedor. Sim, seja a própria YPC, que eu acabo acompanhando a trajetória desde 2017, tenho outros parceiros que também acompanham a trajetória, tem a Virtus do Luiz, que é um parceiro, e às vezes de falar com as pessoas assim, eu participava de um clube, mas sempre conversei muito com as pessoas e do que as pessoas fazem. E às vezes, seja uma pessoa que tem uma loja, uma indústria, alguma outra coisa, e fala assim, de você pensar em fazer alguma coisa sua com o seu jeito e do que você pode alcançar. Mas de consultoria, a consultoria é que assim, né? A consultoria, a gente presta serviço para outros empreendedores. A YPC presta serviço para outros empreendedores de diversos portes. Então você acaba sendo inspirado pelos seus clientes, né? E pelos contatos que você tem, assim, acho que é bem bacana. Então, essa inspiração, é disso que a gente fala. Né? Quando você ouve as histórias, fala, mas a história tal... Ouça a história e veja o que daquilo te toca. Sim. Né? E esta é a essência do nosso podcast aqui. Não é? A gente fala da marca, isso é importante, é uma marca nossa, né? Tá bom, tudo bem. É um diferencial. Mas o principal é fazer com que as pessoas possam se sentir incentivadas. Não é que é a moleza. É uma troca de inspiração, não vamos iludir ninguém. No primeiro podcast a gente falou de marca, de questões sistêmicas e tal. Eu falei, olha, não é panaceia, hein? Não, a quarta bala. Eu falei, cara, põe o pé no chão. Vamos lá, tem ferramenta. Então, o entusiasmo, né? E esse negócio de inspirar é muito importante. É importante ter uma inspiração. Sim. Duro, né? Fazer a seco não dá, né? Mas assim, a inspiração é para fazer você, mas só que é você que vai caminhar. Ó, tenho vontade de caminhar, mas eu tenho que me preparar, tenho que pôr o tênis e tal e seguir, tá certo? Sim. Então é disso que eu tô falando, né? Então, isso é bem legal. Então, se você mostrou, olha, o meu networking cresceu e de lá também tirei alguma inspiração, disso que a gente tá falando, né? É isso que você precisa, né? Ou que você pode, né? Precisa não, mas você pode absorver do podcast full, não é? Presta atenção, veja quanto isso pode te ajudar, não é? Serve de inspiração. É isso aí. Vai falar da marca? Vou, mas eu me empresta a sua caneta. Empresto. Bom, tem mais alguma pergunta específica para ele? Não, depois a gente vai fazer um bate-bola aqui, né? Já está encerrando, a gente faz um bate-bola. Vem a marca agora. Você tem o Key for Texas, né? Certo? Eu não fiz a análise, não é que eu não fiz a análise inteira, eu até tenho ela lá, mas eu destaquei algumas coisas e queria mostrar para você o seguinte. A gente sempre fala da marca aqui, se o nosso convidado permite. Você permite. Claro, você pode não permitir, né? Mas eu vou só dar alguns insights, né? Então, essa marca aqui é o Key for Texas, eu vou usar o KeyFT, né? Que é o teu logo lá, não é? Sim. Cara, esse logo fácil. Ele é fantástico de forte. Essas três palavrinhas aqui tem uma força tremenda. Nós vamos falar daqui Fortex depois, mas com carinho e tal, mas aqui esse negócio é muito forte. Então ele tem aqui um monte de informação, né? De potencial, de diplomacia, quer dizer, é fácil ser aceito, né? Então assim, cara, é uma força muito grande. Assim, eu diria que é excepcional. Quase ninguém tem juntar três letrinhas e ter a força que você tem aqui.
certo? Assim, nós estamos falando de quase 100%, para não dizer que é 100%, mas senão os caras vão achar que é mágica, né? Mas assim, é um negócio muito forte juntar essas letrinhas aí. Então, isto é um fator importante, tá certo? Depois, com detalhes, eu te explico de mais coisas, tal. Eu prometo para você é nosso parceiro. Então, assim, de tudo que a gente tem visto aqui, né, falando das marcas e o trabalho que a Blunker tem feito para as empresas e tal, a gente sabe que a marca é fundamental para dar sucesso. Então, aqui eu vejo um aspecto tão bom, assim, é tão bom, cara, que beleza, né? Bom. Então, tá bom, depois eu vou te explicar com mais carinho. Mas enfim, eu queria fazer, antes do encerramento, um bate-bola, né? Sim. Aquele rapidinho lá, antes ou sem pizza, mas enfim. Fazer um bate-bola rapidinho mesmo para a gente concluir e trazer mais informações do Egon aqui, tá certo? Deixando claro também um grande abraço pro Mr. Miranda, né? Meu sócio, né? Tá certo? Você leva um abraço lá e dá pessoalmente quando você puder. Mas vamos lá. Um aprendizado da pizzaria, em uma palavra. Planejamento. Planejamento, fantástico. Um desafio atual no empreendedorismo. Vender. Um erro que virou lição. Falta de planejamento. Muito bem. Um livro que te marcou. Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, muito bem. Um conselho que você daria para quem está começando? Seja resiliente. Resiliência. Muito bem. Família para você é? Tudo, a base. Toca Raul, né? Posso falar? Toca Raul. Empreender é? Liberdade. Liberdade. Olha, muito bem, meu muito cara. Bom. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui. A gente brincou lá com o Raul, tá certo? Um dia ele vai ver essa gravação aqui. A gente combinou, vamos deixar gravado aqui, que a gente tinha combinado, né? Que ia tomar um refrigerante de cevada Raul com ele, né? O filho certo? De 4 meses. De 4 meses, hein, gente? Quando ele estava para nascer, nós fizemos um pacto, nós falamos, vamos tomar um refrigerante de cevada lá, certo? Então não pode falar isso aqui, né? Pode. Mas enfim, que estava combinado, né? Então foi combinado, não é caro. Então, de qualquer forma, brincadeira à parte, né? Isso foi o combinado lá, tá certo? Mesmo que seja sem álcool, né? Sim. Mas assim, o combinado é que assim, as pessoas colaborem, né? Dentro do FUL, ali tem lá o Unitas, né? Isso é cooperar. Tem o lucro, tem lá a coragem, que tá tudo no empreendedorismo e tal. E você tem a coragem, tem a colaboração, a gente viu aí vários detalhes da sua conversa. E o lucro também vai aparecer sempre, né? Toca. Mas assim, essa colaboração é importante, né? Estar junto com as pessoas, né? Respeitar os que chegaram antes, orientar os que estão chegando, né? Que chegaram depois, isso é importante. Sim. Isso nos ajuda muito sistemicamente. Com certeza. E essa é uma conversa lá do empreendedorismo dimensional que a Alhures a gente fala, tá bom? Mas Egon, a sua história aqui, sua trajetória, mostra que empreender não tem hora certa. Mas ela tem um poder, assim, de acelerar os sonhos e abrir novos caminhos incrível. Parabéns, viu? Obrigado. Aí é um exemplo para quem tá com medo, né? Só vai. Vai com medo mesmo, né? Vai com medo. Você sempre vai achar alguma coisa que você não está preparado, que o momento não é oportuno. Sempre você vai ter algum ponto ali de incerteza. Se for esperar para estar tudo certo, não faz nada. Não vai acontecer. Não é? A gente tem experiências assim também. Muito bem. Bom, vamos fazer um encerramento aqui? Aqui, pede pro pessoal seguir, compartilhar. Pessoal, vamos lá. A gente, né, você pode dar o C, né? Curtir, compartilhar, né? Isso. E comentar, né? Muito bem. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e poder trazer inspiração, não é? Com os nossos convidados, para que vocês, de fato, tenham também sucesso nos seus empreendimentos. Não é? Sucesso não é dinheiro só. Sucesso é o conjunto da obra da tua vida. Não é? Quando você olha para trás e fala, puxa, não perdi o meu tempo todo, né? Fiz alguma coisa que vale a pena, ou valeu a pena, ou valerá a pena para alguém, não é? Tá certo? Nem todos os artistas tiveram reconhecimento enquanto eram vivos, né? Receberam depois. Mas eles certamente vão entender que aquilo que eles fizeram, não é? Serviu para todo mundo, né? Então isso é muito bom, tá? Vamos lá. Bom, se você curtiu essa conversa, compartilhe com alguém que também está pensando em empreender ou que precisa de uma dose de inspiração para seguir em frente, tá bem? Então, curta o nosso episódio, o nosso próximo episódio vai ser muito divertido também, e curta o podcast FUL, não é? Se inscreva e espere por mais histórias inspiradoras.
Ativa o sininho lá, gente. Ativa o sininho e você vai receber mais informação. Então, com a parceria da Ciesp, EasyNet, que tá inaugurando aqui, tá certo? Está estreando, YPC Auditon, Blunker Consultoria, Ideias da Sul e Instalfone, a gente está encerrando esse aqui, deixando um grande abraço para vocês. Tchau. Até a próxima. Obrigado, Egon. Até a próxima. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigada, Toca, Egon. Raul. Toca, Raul.